esperar. No terreno mais cotidiano de milhões de brasileiros é construída a comunicação primeira, direta, essencial. Mas no imaginário do século XXI ainda sobrevive a ideia da dominação cultural pelas grandes empresas de comunicação. Como se todos estivessem de olhos ligados em um aparelho de TV ou de ouvidos colados em fones de ouvido de um rádio. A história vem ao nosso encontro para contribuir na reconstrução do imaginário da comunicação social no Brasil. Ela não é só grande mídia, é muito mais comunicação popular e alternativa, ou como se convencionou chamar, comunicação comunitária. Você sabia que nos tempos tenebrosos da ditadura militar, a comunidade de São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, se organizou e fundou um jornal semanal chamado Grita Povo? E que mesmo quando as grandes emissoras de televisão insistiam em ser porta-voz dos generais, a voz dos silenciados pôde ser ouvida através de uma rádio corneta? Nossa equipe de reportagem decidiu voltar no tempo e descobrir mais sobre o universo da comunicação comunitária e seus personagens, organizados pelo CEMI, que ficava logo aqui ao lado da Catedral de São Miguel Arcanjo, no início dos anos 80. Ainda hoje, a Catedral abriga um vasto tesouro no que diz respeito à constituição da comunicação comunitária no Brasil. São dezenas de livros, revistas, slides e fotos que mostram como milhares de trabalhadores brasileiros lutaram para construir meios alternativos de comunicação no resgate à cidadania. Cadê a dignidade? Cadê o respeito à vida? Passou na hora de se refletir e pensar. Chegou a hora do povo agir e gritar, cadê? O padre Jair Coronado é um dos idealizadores do projeto que deve resgatar o acervo do CEMI, do antigo CEMI. Padre, quais foram as principais dificuldades para a montagem do acervo? Primeiro, a disponibilidade de um local, né, que favorecesse a montagem da biblioteca e que fosse acessível para a comunidade. Agora nós dispomos desta sala, onde nós já começamos a montagem da biblioteca e o resgate de todo o material que estava arquivado em um depósito. E fazendo esse resgate, nós estamos montando essa biblioteca e já abrindo, né, para a comunidade local e aqueles também interessados na pesquisa da história de nosso bairro, né, resgatando a cultura, a situação política, econômica também do nosso bairro e adjacência. Como a comunidade deve procurar esse material? Deve se dirigir aqui ao Instituto de Teologia, né? A biblioteca é do Instituto de Teologia e como diretor aqui do Instituto, nós vendo este material que estava parado, resolvemos resgatá-lo, porque é um bem da comunidade, né? E todos devem ter acesso. E no que consiste o material? Você tem alguma especificidade que você gostaria de destacar nesse material recolhido? Olha, nós temos, da época do CEMI, jornais, né, que editava, que era o Grita Povo, né? Temos slides tirados, fotografias tiradas em várias localidades da região, artigos, revistas, livros, né, de pesquisas científicas, enfim, um material muito vasto para a pesquisa daqueles que se interessarem. A experiência minha aqui na Zona Leste foi muito importante no sentido de me mostrar que era possível
trazer para cá tudo que era a minha experiência. Então, nós aqui criamos um centro de comunicação, a gente fazia um jornal, que era o CEMI. A gente fez o primeiro jornal popular de circulação, que era pensado a partir das comunidades, né, da sociedade decidindo. Nós trouxemos aqui para a Zona Leste, acho que isso é uma história que precisa ser contada, a primeira câmara de vídeo popular do Brasil foi trazida para cá. A gente fez um projeto internacional com um grupo de amigos, né, que eram da área de cinema, de vídeo, etc. e tal. Nós fizemos um projeto internacional para os alemães e eles aprovaram a compra de equipamentos de vídeo. Isso foi em 1983. E a primeira câmera de vídeo foi trazida aqui para a Zona Leste, do Brasil inteiro. Carlos, e quando você percebeu que a comunicação comunitária poderia ser uma grande aliada na conquista dos ideais desse povo? Essa era a grande questão que a gente discutia. Em primeiro lugar, os meios de comunicação estavam todos censurados nessa época, né? Quem é desse período sabe da censura, inclusive dos grandes meios de comunicação. Os pequenos, então, nem se fala. O crescimento, a explosão dos grupos e movimentos populares exigia canais de comunicação para que esses grupos saíssem do isolamento e conseguissem começar a se articular, ganhando maior força, maior visibilidade política. Isso era fundamental para a gente. E a gente descobre que a comunicação que seria o instrumento para fazer esse tipo de costura, né, entre os grupos, entre as ideias, a divulgação de ações, a divulgação de propostas, a divulgação de reflexões que eram feitas, para que isso se espalhasse, né, e mais gente pudesse ter acesso. Aí o que a gente percebe? Nós não tínhamos nenhum instrumento, era tudo na boca, boca a boca, era a rádio peão que a gente falava. Mas isso era um negócio impressionante. Só para te dar um exemplo, acontecia qualquer problema de violência policial, qualquer repressão ao movimento, a gente convocava essas da Zona Leste toda em menos de 10 horas. Estavam todas aquelas lideranças, isso tudo no boca a boca, sabendo que os telefones estavam grampeados, então a gente tinha 1000 esquemas e de se reunir clandestinamente para poder avaliar aquela situação e tomar, né, alguma atitude. Mas a gente percebe que só o boca a boca estava muito pouco, que a gente precisava de verdade de alguns veículos que pudessem melhorar o nível de comunicação entre as pessoas e que pudesse dar essa visibilidade, essa costura política maior para o movimento. Daí que a gente começa a usar os meios que a gente tinha. Dinheiro não tinha, então os mimeógrafos a álcool, naquele tempo, se tornaram o primeiro grande instrumento. Até que a vaquinha que a gente fazia entre os participantes, compramos um mimeógrafo a tinta, o que já deu uma qualidade muito melhor ao material que a gente tinha. E a gente rodava à noite, né, fazendo boletins, fazendo filipeta, convocatórias para reuniões, para atos públicos e tudo mais. Mas aí a gente percebeu que não só a comunicação escrita era o veículo adequado, era adequado por uma parcela das pessoas que participavam do movimento. Havia um analfabetismo bastante grande e, maior que o analfabetismo, a semi-alfabetização. Isso é as pessoas que sabiam desenhar o nome, mas que não tinham costume da leitura. Então a gente percebeu que havia aqui também um certo limite nesse instrumento de comunicação. Aí a gente começa a tentar um outro tipo, que seria a comunicação mais visual. Compramos uma câmera de vídeo, né, uma das primeiras que saiu, e a gente então filmava tudo o que acontecia de importante. Assembleias, grupos, apresentações teatrais, e essa fita rodava. Os grupos, nós tínhamos 2 aparelhos de projeção de vídeo, né? Ficava no próprio centro, e o outro rodava os grupos e comunidades passando. Aí pirateamos filmes, as filmagens de assembleias, de discursos, de palestras, de cursos. A gente filmava tudo, isso se tornou um material fantástico ao nível da educação, né, das pessoas. Começamos a perceber a importância da documentação. Isso é de preservar a memória das lutas, da metodologia que era feito. Montamos um centro de documentação. Olha, quando eu saí em 88, tinha perto de 40.000 documentos, né, de cadernos, desde um panfleto até um livro, né? Isso é registrando toda a memória desses anos de luta aqui na Zona Leste.
Tínhamos uma diapoteca bastante grande, porque na questão da imagem, o uso de slides, né, como ilustração de cursos, palestras e tal, se tornou muito importante. Tínhamos, além disso, grupos de pessoas que propunham, foram treinados e que se propunham a dar cursos. Em vez dos grupos, comunidades ficarem independentes do centro de comunicação, que eles se autonomizassem, tivessem o seu próprio boletim, aprendessem a fazer os bonecos, o seu jornal mural, aprendessem a fazer faixa, aprendessem a fazer um cartaz que comunicasse bem, aprendessem questões de teatro. E, junto com isso, a questão mais ideológica. Como fazer as pessoas superarem a dominação dos meios de comunicação de massa, que passavam um lado da verdade. E o lado do povo nunca passava, né? Então, eram cursos de análise crítica. Curso de análise crítica de novela, análise crítica de noticiário, análise crítica de filmes norte-americanos, análise crítica da publicidade, né? E ali veio depois a análise crítica dos jornais, das revistas, análise crítica do cinema. Fundamos um jornal, e esse jornal tinha a pretensão de ser o porta-voz dos movimentos sociais daqui da Zona Leste e o porta-voz das comunidades de base, o Grita Povo. Entre os novos personagens que emergiram nos anos 80, junto aos movimentos sociais da América Latina, destacaram-se as mulheres. Em meio aos negros, indígenas, operários, camponeses, trabalhadores rurais sem terra, comunidades eclesiais de base, ecologistas, homossexuais, estudantes e crianças de rua. Cosmira é uma dessas brasileiras que despertou de um sono pesado entre quatro paredes, lutando por uma vida melhor para os seus filhos e para milhões de brasileiros. Tudo com as mulheres. Mulher, como você sabe, por mais que se queira, o homem sempre tem... O homem não faz, o homem pouco faz, mas na hora de... A mulher faz e na hora de apresentar, quem apresenta é o homem, né? E a mulherada, muitas mulheres que não saíam de casa, e começaram a se reunir para fazer trabalhinhos manuais, mas é claro que tinha pessoas que o objetivo era outro. Sabia, era como se fosse uma maneira de chamar ela a conversar e ver que não é só o fogão. E aí se lutou por custo de vida, por educação. Hoje, quando você vê essa faculdade aqui na Zona Leste, começou com o movimento de educação. Pessoal, APM, cobrava um APM, e aí tinha um boletim chamado Falta de Educação. E graças a essa falta de educação, e hoje a gente vê uma faculdade na Zona Leste. Não é uma faculdade, mas um campus. E surgiu tudo de um grupo de mulheres. E aquele grupo foi se expandindo, cada vila queria ter seu grupo de mulheres. Eu me lembro até de uma pecinha de teatro que o pessoal que fizeram na época, onde as mulheres só sabiam fazer doce de abóbora. E tinha uma pessoa que falava, não é possível que vocês, era uma festa junina, que vocês só saibam fazer doce de abóbora, vocês têm que saber fazer outras coisas. E elas descobriram que sabiam fazer muito mais do que doce de abóbora. E tinha aquela senhora que eu falei para você da festa, que fizeram para ela, Nilcina, uma grande mulher. E ela, cada coisa que aquelas mulheres fizeram poesias e se lembraram que elas precisavam muito mais do que fazer doce de abóbora. Então a Nilcina sempre falava, mas isso é poesia pura? E fizeram poesia, fizeram canto e contos. E foi muito bom. E aí, aquelas mulheres chamavam-se Grupo de Mães da Zona Leste, da Vila Monte Santo, onde eu participei mais. E ali surgiu tudo, movimento de tudo, movimento de educação, movimento pelo custo de vida. Aquelas mulheres que muitas que não sabiam ler, não sabiam escrever, mas aquelas mulheres tinham uma sabedoria que eu não sei de onde elas tiraram aquilo, a sabedoria da vida mesmo. Ser mulher é muito mais que batom ou bom perfume. Ser mulher é não chorar, lamuriar ou ter queixume. Ser mulher, pra quem quiser, é ter mistério de ser senhora. Eu sou mulher brasileira e também muito sofrida, mas eu continuo lutando pelos direitos da vida. Quanta coragem as mulheres dão para a caminhada continuar. A mulher sofre em todos os pontos que a nossa vida marcou. E sempre continua a mesma, não mostra cara de dor. Tem mulheres brasileiras que é um exemplo para nós,
porque não cansa de lutar e não cala a sua voz. As mulheres que estão alerta, juntas estão para lutar. Despertam dormindo, é difícil de se acordar. O papel da igreja, que saudade. Que saudade. Naquela época, ou alguém era ou não era. Não dava para ficar em cima do muro. A igreja teve um grande papel. E foi graças à igreja tudo isso. Que o pessoal rezava a vida. O pessoal celebrava. A igreja não era assim um local onde só se rezava. A pessoa fazia a história. Muito bom. Isso me emociona hoje. Quando eu lembro de Dom Angélico, quando eu lembro de Dom Evaristo, quando eu lembro de Dom Helder Câmara, como eu lembro de Pedro Casadalho. Quanta gente. A igreja foi muito. A igreja foi mãe. A igreja deu pernas e braços às pessoas. Foi muito bom. Consciência, a igreja era a voz do povo. Foi muito bom. Tudo isso que eu estou te falando, esses movimentos, o pessoal ia para a rua, lutar e gritar pelos seus direitos. Foi graças à igreja. Padres, quantos padres foram mortos? Quantos padres deram a vida por uma causa que eles acreditavam? Eu me lembro quando Dom Angélico dizia que... Eu estou falando de Dom Angélico, e Dom Angélico era o bispo da região, e Dom Angélico apoiava, e Dom Angélico foi ameaçado, mas ele não se intimidava. E ele dizia que o maior pecado era tirar a esperança de um povo. Porque gente sem esperança não faz nada, a gente tem que ter esperança. E esperança no futuro, em algo de bom, onde as pessoas cresçam. Mas não crescer só na estatura, crescer como gente. Quando e como o envolvimento do padre Carlos Strabelli na luta social proclamada pela Zona Leste? Nossa, olha, isso a gente tem que buscar em 1973. É que eu chego aqui na Zona Leste. Um tempo assim muito interessante e muito rico pelo seguinte: o contexto social e político da época era ditadura, isso é o auge da ditadura militar, Garrastazu Médici no poder, uma repressão enorme aos movimentos sociais, os partidos políticos todos na clandestinidade, e começa um movimento de reação contra a ditadura. E a Igreja Católica, nesse tempo, ela vai se tornar a grande protagonista desta oposição à ditadura militar. Por quê? A Igreja era o único espaço institucional onde os militares não tinham coragem de intervir. Pela tradição da Igreja, pela autoridade moral que ela tinha e etc. No momento, a Igreja apoia a ditadura e depois ela percebe o tamanho do estrago que a ditadura estava fazendo ao nível do tecido social, ao nível dos direitos humanos, ao nível daquilo que a igreja sempre tinha construído. E a igreja vai se tornar a grande opositora do regime. E aqui em São Paulo, de forma especial, através da postura de Dom Paulo Evaristo, que vai se tornar um ícone, assim, em termos de oposição aos militares. E a igreja, então, se tornou um espaço que acabou recebendo todo mundo que estava na clandestinidade. O pessoal dos partidos políticos de esquerda, que estavam proscritos do regime, tiveram que ir para a sombra, né? Não podiam se manifestar na sua identidade política, ideológica. E a igreja se tornou um espaço de atuação deles, através principalmente das comunidades de base. É o momento que explode as comunidades de base. Aqui, só para você ter uma ideia, quando eu chego aqui em 75, né, aqui na região, havia perto de 40 paróquias e umas 20 capelas, que eram chamadas na época. Em 88, quando eu saio, nós tínhamos 44 paróquias apenas. Cresceu 4 paróquias, mas em compensação tínhamos 257 comunidades de base estruturadas. E essas comunidades é que eram de fato assim o celeiro, sabe? Era assim a sementeira da luta popular. O movimento popular explode aqui na Zona Leste pela participação da igreja e, logicamente, com esse pessoal politicamente mais trabalhado, mais capacitado, que acabou assessorando muito. Aqui nós começamos uma experiência de... O pessoal chamava rádio popular, né? Mas eram 4, 5 cornetas, né, numa torre da igreja, e ajudava muito, né? Por ser uma comunidade
uma comunidade que faltava tudo, né? Desde a água, da luz, a moradia. Então, não adiantava fazer um panfletinho e você ficar distribuindo, uma que não tinha, se você não tinha gente para fazer tudo isso. Outro que o índice de analfabetismo era muito grande também nesse período, né? Então, um pouco a experiência foi assim. Chegando aqui, nós temos uma experiência aqui nessa vila Nossa Senhora Aparecida. E foi assim, fantástico, né? Inclusive, eu me lembro que a TV Bandeirantes, né, ficou sabendo e veio ver a experiência, né? Aí a moça, ela veio assim, filmando, né? Ela falou, cadê a rádio? Quando nós apontamos que eram 4 cornetas, ela ficou assim desmontada, porque ela imaginou que era uma rádio de verdade, né? Que era FM ou AM, né? Rádio do Povo, lutando por melhores condições de trabalho, animando as lutas por terra e moradia, melhores condições de transporte. Zona Leste somos nós, Zona Leste somos nós, lutando com galhardia. Zona Leste somos nós, o lirismo e a própria poesia. Zona Leste somos nós, Zona Leste somos nós, lutando com galhardia. E aí? Zona Leste somos nós, o lirismo e a própria poesia. Rádio do Povo, comemorando 6 anos de programação e animando a caminhada com o povo nas lutas da Zona Leste. Está entrando no ar a sua, a minha, a nossa Rádio Popular. A paróquia São João Batista foi palco de uma das lutas sociais realizadas em meados dos anos 70 e início dos anos 80. Renato, quais são as suas lembranças daquela época? Em que pé que estava o país? Como você vivia? Então, naquela época, aqui no Itaim Paulista, as comunidades, ela uma luta muito grande, era uma luta intensa, uma luta social. Né? Eu me lembro bem, principalmente no início dos anos 80, existia aqui nessa região uma luta muito forte de um movimento que era o movimento do Sem Terra. Né? E as comunidades nessa época trabalhavam intensamente nesta luta com o pessoal do movimento Sem Terra. E me lembro também de uma luta bastante importante aqui no início da década de 80, que foi a luta pelas creches. Era impressionante ver o bairro do Itaim Paulista e a Zona Leste como um todo, a ausência desse serviço aqui nesta região. Né? Então, aqui mesmo, na frente da igreja São João Batista, foi feita uma grande mobilização com mães, com crianças, na luta pelas creches. Então, foi um período, nesta região, de intensa luta pelas pessoas que não tinham casa, que foi o movimento do Sem Terra, e pelas pessoas que precisavam de colocar seus filhos na creche. Existia também um movimento muito importante nesse período, que foi um movimento pela desativação de um lixão que tinha aqui na Vila Aimoré, né, que mobilizou todas as comunidades do Itaim. Então, aqui na paróquia São João Batista, era articulada todas as comunidades do setor Itaim Paulista para lutas comuns. E o Secop, ele surgiu como um grupo de comunicação, né, com jovens aqui do Itaim, representando as várias comunidades, que no primeiro momento, então, o primeiro objetivo dele era articular essas comunidades, e nós conseguíamos isso através principalmente de um boletim, né, um boletim chamado Folhinha Urgente, que contava todas as lutas das várias comunidades que existiam no setor. Então ele era este canal de comunicação entre essas comunidades e os movimentos. Né? Então ele surge mais ou menos em 1986, né, um período que surge nesse ano, como um grupo de comunicação ainda. Com o passar dos anos, né, o Secop ele se dividiu em 4 equipes. Então nós tínhamos uma equipe de jornalismo popular, que era responsável então pela Folhinha Urgente. Nós tínhamos uma outra equipe, que era uma equipe de vídeo, e nessa equipe de vídeo nós passávamos filmes nas comunidades, nas associações, sempre pensando em fazer, através desse trabalho, leitura crítica dos meios de comunicação. Então nós fazíamos esse trabalho com a equipe de vídeo. Nós tínhamos um outro grupo que trabalhava com serigrafia. Então nós fazíamos todas as camisetas do movimento popular aqui no Itaim Paulista, passava pelo Secop. Camisetas
com relação às mulheres, né, que existia na época uma associação chamada ANZOL, Associação das Mulheres da Zona Leste. Então o pessoal do Secop fazia as camisetas desse grupo de mulheres. O movimento negro, movimento de criança e adolescente e assim por diante. Então era o pessoal do grupo de serigrafia. O grupo de rádio popular, onde nós tínhamos uma parceria com 2 grupos importantes. Um grupo que era o CEMI, que era o Centro de Educação e Comunicação Popular de São Miguel Paulista, onde tinha um grupo dentro do CEMI que trabalhava com rádio popular, e uma Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica, a ALER. Então a ALER e o CEMI começou a fazer esse trabalho na região, e um grupo então do Secop destacou-se para cuidar desta linguagem aqui no setor Itaim. Hoje, olhando para trás, eu vejo como valeu a pena. E como vale a pena a gente lutar por tudo aquilo que você acredita. Desesperar já. A América Latina foi o caldeirão onde se cozinhou o caldo cultural mais rico e criativo em tempos de ditadura. Quanto mais ardia o fogo da repressão, mais se criavam jornais, rádios e vídeos populares. Nos anos 70, enquanto o Brasil, sob a censura do governo Geisel, era reinventado como paraíso terrestre pelas grandes emissoras de TV, os trabalhadores criavam seus próprios meios alternativos de comunicação para mostrar o inferno onde viviam milhões de brasileiros.
Várias instituições estiveram envolvidas nas experiências de comunicação comunitária no Brasil, principalmente a Igreja Católica, que durante os anos 60 e 70 havia criado as comunidades eclesiais de base, e a Pastoral Operária em outubro de 1970, hoje transformada em sedes como essa, que fica aqui em São Miguel Paulista. Naquele tempo nós tínhamos um inimigo comum muito claro, que era a ditadura militar. E nós tínhamos uma utopia que juntava, embora houvesse tendências muito diversas nos grupos da chamada esquerda, né? Mas havia uma utopia comum, que era uma sociedade mais igualitária, que a gente dizia com toda clareza uma sociedade socialista, né? Então a gente tinha essa meta, tinha esse ideal, tinha essa perspectiva histórica muito importante. Primeiro, tinha a ditadura, que de verdade era um inimigo claro, comum e que cada vez mais acirrava os ânimos da gente nessa luta. Eu acho que esses dois fatores conjugados, eles deram a característica e deram o rosto desse período histórico, né? Aí o que acontece? A própria pressão popular, através dos movimentos que vieram em seguida, o movimento do custo de vida, que a gente participou ativamente, o movimento pela anistia, isso vai enfraquecendo a ditadura, que quando retoma o processo de democratização, acaba não ficando mais tão claro quem é o nosso inimigo. Mas mesmo assim havia muita vitalidade. A igreja foi que me deu a consciência que eu tenho hoje. E foi que me deu a consciência de acreditar em um mundo melhor. Eu fui representar a comunidade eclesial de base, SEBS. Eu fui uma das representantes como leiga. Fui para Goiás representar a comunidade. Lá eu tive a possibilidade de conhecer pessoas do Brasil inteiro e uma boa parte da América Latina. Pessoas que passaram 15 dias para chegar em Goiás, que vieram de trem, barco, avião até chegar no Rio de Janeiro. Pessoas de lá dos Cantão, do Pará. Depois, 4 anos ou 3 anos depois, eu tornei ir para o Rio de Janeiro outra vez, representar, e cada dia, foram 5 dias do evento, e cada dia acontecia coisas que eu dizia, valeu a pena por hoje. Amanhã acontecia outras coisas, e eu pensava comigo, valeu a pena só por hoje. E cada dia valia a pena. E quanta gente a gente conheceu desse Brasil, pessoas, até do Canadá tinha pessoas. Padres, leigos e muita gente, todo mundo falando uma mesma língua. Então a gente se via, a gente tinha esperança, porque você via muita gente pensando de um mesmo jeito. Eu entro nesse período de efervescência na igreja, efervescência no movimento popular e efervescência na luta contra a ditadura militar. O caminho que a gente escolheu foram as reivindicações em cima de necessidades vitais da população. Isso é, questões de sobrevivência, de qualidade de vida. Então, o movimento de tudo. A favor de creche, a favor de escola, iluminação pública, extinção de lixões. Havia vários lixões no Itaim, Jardim Romano, aqui no Jardim das Camélias. Falta de vagas nas escolas. Exploração da APM, né, a Associação de Pais e Mestres, que obrigavam a uma taxa para a criança poder ser inscrita em escola pública. Isso é, todo tipo de necessidade de vida se criavam grupos de reivindicação. E esses grupos é que se tornavam o momento onde a gente passava a formação de uma consciência mais crítica, mais política, uma tentativa de organizar a população para que reivindicasse direitos constitucionais, embora a Constituição de 67 dos militares, mas se contemplavam esse tipo de direitos. Então, a movimentação toda se dava nesse sentido. Dentro da igreja, havia assim uma vitalidade enorme nas comunidades de base, que era uma tentativa, a Bíblia, com um outro olhar. Não mais o olhar dogmático da verdade fechada e acabada, mas a Bíblia enquanto experiência de um povo que também lutou pela sua sobrevivência, também lutou pelos seus direitos e era animado por uma fé num Deus que se comprometia com esse mesmo tipo de luta. Então a gente vai redescobrir todos esses textos bíblicos, né? E a partir daí as pessoas começam a fazer a ligação, a Bíblia com a vida e a vida com a Bíblia. O texto tem que inspirar a luta, e a luta
ela tem que ser alimentada com o texto bíblico da fé. Com o regime militar, as organizações sociais mais importantes, na questão dos partidos, sindicatos, né, sofreram uma repressão. Então, o que emergiu nesse período foram as comunidades. E as comunidades, elas movidas, né, uma pela luta da dignidade humana, de vida, e outro eixo pela teologia da libertação, que despertava na América Latina, no Brasil de maneira especial, motivaram essas mobilizações. E principalmente a participação das mulheres. Foi um período assim que o movimento de mulheres envolvida na luta de educação, de saúde, e foi um período de muitas conquistas. Nós vínhamos de uma época do Concílio Vaticano II, que estava se realizando quando houve o golpe militar. E o Concílio Vaticano II trouxe um novo alento à ação da Igreja em favor dos pobres, porque ela deliberou uma mudança total no comportamento da Igreja. Com isso, as SEBs se fortaleceram, se tornaram pontos de encontro da população, principalmente a população trabalhadora, que refletia os valores evangélicos a partir da ótica do trabalhador e do trabalhador explorado. Então a Igreja foi o grande instrumento que alimentou na América Latina, particularmente no Brasil, esta movimentação dos trabalhadores empobrecidos pelo sistema de exploração. Como isso coincidiu com o golpe militar, a ação da Igreja, de vários bispos, né, lembremos aqui o caso do nosso cardeal, Dom Paulo Evaristo Arnes, assumiu o enfrentamento com os desmandos da ditadura em relação a tortura, prisões, tortura, morte de trabalhadores e de quem se opunha às diretrizes da ditadura militar. A Igreja teve um papel fundamental e as comunidades de base foram, digamos assim, o grande celeiro do despertar da crítica e do engajamento de milhares e milhares de cristãos, operários, trabalhadores em geral que entraram na luta. Qual foi o papel da pastoral operária na mobilização social desencadeada nas décadas de 70 e 80? A pastoral operária teve um papel fundamental porque ela era uma força da Igreja que permitia mobilizar muitos trabalhadores a partir das comunidades de base, despertando a consciência crítica para os graves problemas que a classe operária enfrentava e, com isto, atuar principalmente dentro do movimento sindical. Aqui em São Paulo, a pastoral operária teve um papel importante dentro do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, como oposição aos interventores, mas também como oposição à estrutura sindical brasileira. Regina, naquele tempo nós estávamos com duas dimensões claras. A primeira era fazer uma crítica histórica à estrutura sindical brasileira, que é uma estrutura de origem fascista, baseada na Carta del Lavoro, do Mussolini, e, por outro lado, um combate à interventoria que representava a ditadura militar presente no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Bora! Bora, gente! Bora! Bora! Boa! Vamos despertar! Calma, gente! Lembra de povo, companheiro! Não aceita provocação! Vambora pra casa! Não vamos aceitar provocação! Vamos, vamos! Tanzini! Braulio! Nessa época surgiram vários personagens, né, que emergiram nessa época. Você se recorda da morte de um operário, por exemplo, Santo Dias? Como isso foi retratado pela mídia? Olha, o Santo Dias era um companheiro nosso que nasceu na pastoral operária. Ele começa nas comunidades e no movimento sindical ele entrou a partir da pastoral operária e da oposição sindical.
Nós estávamos sempre juntos, porque éramos da Pastoral Operária, ele também era. A morte do Santo Dias, na época, foi bastante denunciada, porque nós já estávamos na fase daquela abertura lenta, gradual e segura do Geisel, né? Já tinha havido a denúncia de outros assassinatos, como no caso do Herzog, do Manuel Fiel Filho, nos anos 75, 76. Então, em 79, diante de uma greve, o assassinato foi bastante divulgado pela imprensa, até porque nós fizemos um movimento muito forte. O próprio cardeal e o Dom Angélico, que era bispo auxiliar, ligado à Pastoral Operária também, foram ao IML, fizeram a denúncia, então aquilo saiu, a imprensa foi obrigada a dar cobertura. Há pouco tempo estávamos revendo aí um material da época e nós vimos que os jornais do dia 31, publicaram o enterro, né, do santo, que nós saímos da Igreja da Consolação, onde o corpo dele foi velado, fizemos toda uma caminhada pelo centro da cidade até a catedral, e nós tínhamos mais de 10.000 pessoas ocupando a cidade. Nos anos 80, o movimento operário renasce, fusões das greves no ABC, principalmente na luta pela reconquista dos sindicatos metalúrgicos, antes nas mãos dos sindicalistas pelegos. A história da oposição sindical está intimamente ligada à história da comunicação popular e alternativa. A oposição sindical surgiu justamente da junção de vários militantes de pastorais, militantes de igreja, da igreja progressista, militantes de esquerda, organizações políticas de esquerda com seus militantes no Sindicato dos Metalúrgicos e muitos trabalhadores que estavam nas fábricas, que estavam precisando de uma outra proposta, estavam buscando um sindicalismo de verdade, se juntou. Todas essas componentes se juntaram e deram um movimento de oposição sindical no maior sindicato que existia, que era o Sindicato dos Metalúrgicos da época, que era um sindicato dominado por interventores ligados à ditadura, ligados à Real e companhia. Eu me lembro, em 70, em plena ditadura, em pleno ato 5, nós escrevemos um caderninho que fizemos umas 10 edições, era a história da luta dos trabalhadores, do começo do século até 1970, que era aquele ano no qual escrevemos. Escrevemos de noite, depois do trabalho, então um caderninho de umas 30 páginas que rodamos numa igreja, na igreja de Santa Teresinha, em Santo André, com os padres operários que eram a favor da luta dos trabalhadores, rodamos lá e usávamos esse caderninho da história dos trabalhadores para poder convencer companheiros, mostrar a importância da luta, etc. Então, a comunicação foi vista desde o começo como uma peça-chave para difundir ideias. Nós tínhamos o nosso jornalzinho, que fazíamos todo mês, era luta operária no começo, depois luta metalúrgica, depois luta sindical, mudou de nome conforme as prisões que tinham. E sempre vimos essa importância da comunicação. Nós fazíamos clandestinamente, era escondido, nós batíamos a máquina num lugar onde não se ouvia o tic-tac da máquina, porque só o tic-tac da máquina já é suficiente para te denunciar. Levávamos a rodar em alguns lugares, muitas vezes mimeógrafo a álcool, porque não fazia barulho nenhum. Aquele a tinta elétrica, nem se fala fazer um barulhão, já dá para desconfiar. E muitas vezes rodávamos em escola, depois quando nas escolas ficou mais difícil, foi em igrejas. Aí que se aproximou muito o movimento sindical com o movimento popular, o movimento de igreja, com a pastoral operária, nos aproximamos muito. Era um regime de ditadura, de repressão, tinham que trabalhar clandestinamente, evidentemente. A difusão, tanto quanto mais. Obviamente, era difícil, você tinha que levar o boletim, se alguém te visse distribuir boletim, você automaticamente era um cara denunciável, que em cada fábrica grande, fábrica de 200, 300, os patrões, a Fiesp, colocava lá gente da repressão, do CODE-2, da Operação Bandeirante, do DOPS, da Polícia Federal, trabalhando disfarçados como operário para detectar quem era contra a ditadura. Nos anos 80, também se destacaram as organizações não governamentais, que contribuíram com atividades de educação e de comunicação alternativa, como é o caso da Rede Mulher de Educação. Como foi criada a Rede Mulher de Educação? A Rede Mulher de Educação ela foi fundada
A gente começou a trabalhar em 1980, a fundação oficial dela é 83, num grupo de mulheres que estava interessado em trabalhar a questão educativa com mulheres, né? Então, nós nos reunimos e fundamos essa entidade para poder realizar esse trabalho, né? Ela foi uma das fundadoras, eu sou uma das fundadoras. A ideia da Rede Mulher é da socióloga Moema Wieser, que é uma socióloga e educadora gaúcha. No momento ela trabalha na Universidade de Toledo, no Paraná. A ideia dela era assim, uma rede de apoio ao movimento de mulheres. Como surgiu a ideia de criar a pesquisa participante para trabalhar com o clube de mães das zonas leste e sul de São Paulo? Como surgiu essa ideia e como se deu o processo de seleção desses locais, né? Bom, essa ideia surge... Quem dá a ideia dessa necessidade era uma religiosa que trabalhava lá na Zona Leste, irmã Gabriela, que tinha um trabalho pastoral lá na Zona Leste, e ela vinha observando que havia vários grupos de mulheres, vários clubes de mães, que faziam um trabalho mais ou menos na mesma direção e não se conheciam, não sabiam o que as outras faziam, não havia uma articulação entre esses grupos. E ela sugere a possibilidade de se fazer uma pesquisa para descobrir o que eram esses clubes, quem coordenava, como é que eles funcionavam. Aí a Rede Mulher prepara um projeto que foi aprovado por uma entidade internacional, e aí a gente começa a fazer a pesquisa. A pesquisa foi muito mais intensa na Zona Leste que na Zona Sul. Na Zona Sul a gente se enfrentou com vários problemas. Então, a pesquisa, embora tenha se dado nas duas regiões, ela foi muito mais forte na Zona Leste. Por exemplo, esse trabalho que é o retrato dos clubes de mães e grupos de mulheres da Zona Leste, isso aqui da Zona Sul não tem essa publicação estatística não se deu, né? Agora, ela é uma pesquisa participante, por quê? Porque os grupos pesquisados participaram ativamente da pesquisa, aplicando questionários, discutindo com a gente a questão dos dados. A gente fazia reuniões que os grupos discutiam, se trabalhavam os dados. Os produtos da pesquisa, que foram uma peça de teatro, retratos, esta revista, né, que história é essa de clubes de mães e grupos de mulheres de São Paulo, e um audiovisual. Nem existia vídeo naquela época, imagine quanto tempo faz, né? A pesquisa durou de 83 a 85, não se fazia vídeo, a gente fez um audiovisual. Esse audiovisual depois foi transformado em vídeo, quer dizer, foi gravado em vídeo, a sequência do audiovisual, e cada um desses produtos... Era slides, depois foi gravado um vídeo, que infelizmente não temos nenhuma cópia aqui em São Paulo, a cópia que existe está na biblioteca lá em Toledo. E talvez algum dos grupos da Zona Leste tenha uma cópia desse audiovisual, desse vídeo, eu não posso te garantir. Então, a gente fez alguns produtos, né, dessa pesquisa para devolver, que foi a peça de teatro, que pegava como tema essa questão por ser mulher. A ideia, então, era assim, bom, todo mundo tem problema com a questão da moradia, mas por ser mulher, para as mulheres o problema... É diferente, assume outras formas, tal. Todo mundo tem problema com a questão de saúde, mas por ser mulher, as mulheres têm problemas específicos de saúde e tal. Então, essa era a ideia da peça de teatro. O audiovisual trabalhava a questão da evolução da mulher. Ela sai de casa e agora, né? E agora, Maria, então essa era um pouco... Ela começa a participar dos grupos de mães e tal, e que mais, né? Chega um momento que ela necessita avançar. Então, essa era a ideia do audiovisual. E aqui eram depoimentos. Os depoimentos foram recolhidos na pesquisa, porque a pesquisa teve uma parte quantitativa e uma parte qualitativa, né? Que foi feita com entrevistas. Então, essa revista recolhe as entrevistas que as mulheres deram e tal, e contam
essa história dos clubes de mães, né? Aqui nessa publicaçãozinha que nós fizemos, comemorando aqui os 20 anos da Rede Mulher, tem uma foto aqui. Essa foto aqui é do audiovisual. Essa foto é do áudio. Quem fez o audiovisual com a gente foi uma fotógrafa chamada Nair Benedito. Ela é que fez toda a foto, toda a montagem do audiovisual, uma fotógrafa paulista. Qual era a situação da mulher brasileira, especialmente da que morava na periferia da Zona Leste de São Paulo, por exemplo, na década de 80? Olha, nessa década de 80 foi um momento em que as mulheres estavam, nessa região toda da periferia de São Paulo, estavam começando a se organizar. E nessa organização das mulheres tem um papel muito importante a Igreja. A Igreja Católica, basicamente, que é a que incentiva as mulheres a se organizarem, né, nos clubes de mães, nos grupos de mulheres. A comunicação popular e alternativa nos anos 70 e 80 no Brasil retrata o momento em que a população lutava para conquistar o direito à participação política. A voz dos silenciados pôde ser ouvida nas rádios comunitárias. Os operários oprimidos tiveram suas palavras impressas nos boletins sindicais e as mulheres entraram em cena na luta pela democracia. Era preciso conquistar o direito de falar e de ser ouvido, de propor e de decidir, tanto nas pequenas reuniões como também nas grandes assembleias. Estava todas as oportunidades, assembleias de sindicatos, nós íamos fazer debate nas portas de fábrica, antes de ir para o trabalho ia para as fábricas que começavam mais cedo, ou no final da tarde ia para as fábricas que saíam mais tarde, né? Mas à medida que a repressão foi arrochando, nós começamos a criar alguns instrumentos, né? E quais eram esses instrumentos? Principalmente folhetos, normalmente de uma página, que nós imprimíamos em reco-reco. Um sistema que esfrega assim um rodo, né, e vai imprimindo no papel. Depois, com o tempo, nós começamos a usar mimeógrafos. E nós produzimos onde era possível, era o trabalho que nós tínhamos. Esse material, sobretudo nos anos 69, 70, 72, aí, naqueles anos duros do governo Geisel, do AI-5, nós fazíamos a distribuição deste material na madrugada, ainda enquanto estava escuro, e muitas vezes nós pendurávamos esses folhetos em ganchos perto das fábricas, que o pessoal passava e pegava. Como era produzido esses materiais de comunicação comunitária na época, né, na década de 80? Você pode ver, assim, muitos deles eram na base do xerox mesmo, né? A gente fazia na base do xerox, desenhinhos assim. Eu acho que vocês nem conheceram a famosa letra 7, que comprava umas cartelas com umas letrinhas que você riscava, assim, ela saía. Desenhinhos, né, que algumas pessoas ajudavam a gente a fazer, ou que a gente tirava ilustrações de alguma outra revista que nos autorizava, alguma coisa de fotografia, era com bastante dificuldade, né? Então, esse conteúdo todo, ele voltava, né, para os grupos para ser trabalhado, né, para discussão. Ele voltava para os grupos através de encontros, de aquilo que nós chamamos as oficinas de educação feminista, que esse material era discutido, era trabalhado e tal. Ele sempre foi um material que era uma pesquisa que não era para ficar arquivada, era uma pesquisa para ser usada, né? E ela foi muito utilizada, essa pesquisa, né? A educação comunitária hoje, eu acho que ela perdeu um pouco dessa visão de classe. Ela perdeu um pouco essa visão clara, sabe, do que é necessário realmente mudar. E ela se tornou mais informativa, né? Da mesma forma, seguindo um pouco o padrão dos meios de comunicação de massa, que trabalham mais a questão da informação pela informação, mas nenhuma análise um pouco mais substancial que ajude as pessoas a pensarem. Desesperado.